Momento Teológico. Passamos a apresentar Teologando nas Páginas da Bíblia Sagrada. A apresentação, Pastor Ramiro Luiz. Oi, gente. Olá, queridos e queridas. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, o pastor Ramiro Luiz. Estou chegando aqui para apresentar a vocês um trabalho, um conteúdo de extrema importância, que é o nosso manual de cerimônia litúrgica eclesiástica. Esse manual, ele nos apresenta, nos ensina como ministrar todas as cerimônias que são realizadas pela igreja e no seio da igreja. Por exemplo, como fazer a apresentação de uma criança, como dirigir, ministrar em um culto de aniversário de 15 anos, como ministrar a formatura de uma pessoa que está fazendo formatura, como ministrar em um culto de noivado, como ministrar um casamento, como ministrar em cultos de bodas de prata, bodas de ouro, como ministrar em uma cerimônia de formação teológica, como ministrar em um culto da pedra fundamental, como ministrar em um culto de inauguração de templo, como ministrar um culto de batismo, como ministrar um culto de Santa Ceia, como ministrar um culto administrativo, como ministrar em um culto de instrução, como ministrar em um culto de evangelização pública ou privada, como ministrar em um culto de missão, como ministrar em um culto de apresentação e reconhecimento ministerial, como ministrar em um culto de libertação, como ministrar em um culto de posse, como ministrar em um culto de despedida de líderes, como ministrar em um culto de transição ministerial, como ministrar em um culto de ministração aos enfermos, como ministrar um culto fúnebre. Então aqui nós temos um manual prático que explica o funcionamento de todos esses eventos, de todas essas cerimônias que são celebradas, são ministradas em uma igreja evangélica. Nós sabemos que é preciso termos um guia, porque o guia prático, ele explica o funcionamento de algo, por exemplo, o manual de uma máquina de lavar, o manual de uma geladeira, outros manuais que também existem. Ele traz informações concernentes ao manuseio, ao uso, para que aquele equipamento tenha uma
boa, uma durabilidade, e que se possa sim fazer as coisas, utilizá-lo como deve ser utilizado. Aqui também nós temos o manual que vai nos instruir. A todo obreiro precisa desse conhecimento. O manual do utilizador, ele é um folhete que ensina a operar um equipamento, um objeto, um software ou uma ferramenta. Muitas vezes o manual vem com imagens para não só ilustrá-lo, como ajudar na compreensão. Assim que o nosso conteúdo podemos chamá-lo de manual, devido a estarmos tratando das ações práticas do exercício de cada cerimônia, para que as mesmas sejam vivas quando realizadas por seus oficiantes. Então aqui nós estamos diante de um manual que estará nos ensinando como nós ministrar cada cerimônia litúrgica eclesiástica. Cada cerimônia tem a sua liturgia, cada cerimônia com a sua liturgia, sendo dirigida em uma igreja, o oficiante precisa saber como assim dirigir cada cerimônia, usando os meios legais, usando as ferramentas para cada cerimônia. A palavra liturgia é o conjunto dos elementos e práticas do culto religioso, tais como orações, cerimônias, sacramentos, objetos de culto instituídos por uma igreja. Então, a cerimônia, ou seja, a liturgia, é o conjunto de elementos. O culto, ele é composto por um conjunto de elementos. Dentre eles está a oração. A oração está oportunidades, está apresentações, enfim, são diversos elementos que formam um culto, aquele momento que nós se dedicamos a Deus, chamado de culto. É um conjunto das formas, palavras, gestos, utilizadas na realização de cada um dos oficiais desse culto. Então, o oficial é aquele que dirige, ou aquele que tem uma oportunidade para dar uma palavra, ministrar naquele culto. Ele precisa saber que ele está em uma cerimônia diferente daquela costumeiramente que ele acontece, que ele costuma comparecer. Portanto, é preciso que essa oportunidade seja dentro dos princípios que regem aquela cerimônia. Enquanto que o termo eclesiástica vem do termo eclesiástico, que é um adjetivo da característica daquilo que se refere ou pertence ao âmbito da igreja ou de seus ministros e obreiros. Então, o termo eclesiástica vem do termo eclesiástico, que é um dos adjetivos das características daquilo que se refere ou pertence ao âmbito da igreja. Ou seja, é aquela cerimônia que está acontecendo dentro da igreja, direcionada, coordenada pela igreja. Então é um evento eclesiástico, onde as características daquilo que pode ser referido a qualquer membro pertence à igreja ou autoridade eclesiástica da igreja. Então, aquilo que está acontecendo, aquele evento, foi um evento promovido pela igreja, e ali está envolvido os ministros da igreja, que é o ministério da igreja, com a igreja. Então, dá-se a chamar-se-á
de um evento eclesiástico. Assim que irei tratar das cerimônias que são realizadas através da igreja, assim como obviamente acontecem no âmbito da igreja. Então esse manual ele vai nos tratar concernente às cerimônias que são realizadas através da igreja, assim como obviamente acontece também no âmbito da igreja. Além desses eventos serem realizados, promovidos pela igreja, acontecem realizados pela igreja e dentro da igreja, que é o templo, onde o povo de Deus se reúne para certas cerimônias. E no terceiro ponto, dentre as mesmas existem algumas que não temos base bíblica para a sua realização. Também não encontramos base condenatória para tais cerimônias. Foram criadas por questões de ética e respeito aos membros da igreja. Então, dentre as cerimônias que são realizadas, promovidas pela igreja e na igreja, dentre essas cerimônias, existe algumas que não encontra-se base bíblica para essa realização, mas tampouco não se encontra base condenatória que condene essa prática. Então, por meio do respeito aos membros, aos intentos, aos desejos, aos pedidos dos membros, é que a liderança estabeleceu que a igreja, que o ministério iria prover certas cerimônias. Por exemplo, a apresentação de criança é uma atividade dos judeus, não é atividade da igreja. Mas a igreja, os irmãos tinham seus filhos, nasciam seus filhos, e daí eles pediam para o pastor apresentar. Então se adotou essa cerimônia de apresentação de crianças, porque não há base para a igreja fazer isso, porque é uma atividade dos judeus, mas não há condenação alguma em o pastor pegar aquela criança e apresentá-la a Deus, apresentar aquela criança em oração, orar pelos seus pais, dar uma palavra de orientação, de exortação, de encorajamento para seus pais que vão criar aquela criança. Não há nenhum erro, não há nenhum pecado nisso. Por isso que estou a falar que as cerimônias que não se encontram bases para a sua realização, mas também não se encontram bases para a sua condenação ou impedimento. De certo, essas cerimônias vêm acontecendo até o presente, porém, em parte, seguindo-se um costume, uma tradição que alguém deu início a algum tempo passado. Então essas cerimônias, essa que citei, a apresentação de crianças e outras que vou citar no decorrer do curso, essas cerimônias ela vem acontecendo até o momento presente, porém ela deu-se início, ela vem seguindo costumes, tradições que era praticada pelos judeus, e os pais sentiram o desejo também de apresentar seus filhos e trouxeram a liderança da igreja. Os pastores pegaram essas crianças, apresentaram, daí se adotou essa cerimônia e vem assim sendo realizada até o presente momento. E quando analisada, mesmo entendendo-se a não existência de textos bíblicos claros sobre tais cerimônias, ou por outro âmbito vemos que não existe nada de imoral ou banalização do culto e do local que for dedicado para ali ser cultuado, prestado a Deus. Então vemos que quando se analisou, entendeu-se que não existia nenhum texto bíblico, claro, que desse base para essas cerimônias, mas todavia,
por um outro âmbito, foi visto que não existia nenhum ato imoral que pudesse banalizar o culto a Deus, nem tampouco banalizar o local que era consagrado a Deus, onde o povo se reunia para prestar o culto a Deus. Então deu-se esse hábito, a criação dessa cerimônia que é a apresentação de criança. Estou apenas citando ela. Mas, queridos, ficamos por aqui, apenas uma síntese desse manual que nós contemos aqui. Pelo menos 23 cerimônias litúrgica eclesiástica que estarei apresentando neste curso, chamado de Manual de Cerimônia Litúrgica Eclesiástica. Que Deus os abençoe, nos aguarde, porque estaremos trazendo esse assunto. É um assunto muito bom, muito edificante, para que todos os obreiros aprendam como exercer o seu ministério com excelência, com conhecimento.